Gostaria de pedir aos irmãos a ficar de pé para que possamos reverenciar a palavra do Senhor. Primeiro, o livro dos Reis, capítulo 18, dos versículos 36 a 38. Leamos assim a palavra do Senhor. No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas as coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que é que te fizeste retroceder o coração deles. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. Que o Senhor nos abençoe com a porção lida da sua santa e gloriosa palavra. Amados irmãos, vamos tratar de um tema. O tema da nossa mensagem é: o fogo e a paixão de Elias atrai a outros. O fogo e a paixão de Elias atrai a outros. E para entendermos melhor como se desenrolou essa história do profeta Elias com os profetas de Baal, ali no Monte Carmelo, é preciso conhecer um pouco a história do rei da época, que era o rei Acabe, o qual se desenrolou toda essa história de Elias com os profetas de Baal, através do rei Acabe, conforme a trajetória dele está escrita aqui no capítulo 16 de 1 Reis. O rei Acabe foi o pior rei de Israel, espiritualmente falando principalmente, foi o pior rei de Israel. Era filho de Onri, que também foi rei, e ele reinou no Reino do Norte, Reino de Israel, Reino do Norte, por 22 anos. Acabe fez mal ao Senhor, ele ofendeu a santidade de Deus, ele retrocedeu o povo de Israel em decadência espiritual, em degradação, fez realmente aquilo que desagradava o Senhor em todos os sentidos. E para piorar essa história, Acabe casa-se com Jezabel. Em vários livros que eu já pesquisei sobre o significado de Jezabel, todos colocam o seu significado como um montão de lixo. Jezabel significa montão de lixo, porque era uma mulher adoradora de Baal. Ela era muito bonita por fora, porque ela era vaidosa, se arrumava muito, se desenhava, se pintava, se embelezava, estava sempre tomando banho de loja, mas dentro do seu coração era podre, era terrível, realmente era um montão de lixo. E foi com essa mulher que o rei Acabe se inflamou, tomou como esposa. Jezabel era filha de Etbaal, olha o nome do rapaz, Etbaal. Etbaal era o rei dos Sidônios e de Tiro. Eram duas cidades comandadas por esse rei Etbaal, que pertencia à Fenícia, que hoje é o Líbano. E Acabe fez um relacionamento, fez um acordo com esse rei da Fenícia, tomando Jezabel como esposa, ofendendo mais ainda a santidade do Senhor, se inflamando, porque ele pegou uma mulher para si, para ser sua esposa, uma mulher que não conhecia a verdade da palavra de Deus. É muito semelhante a um crente, a um homem de Deus, que se inflama com uma mulher que não conhece a Deus, ou vice-versa. Uma mulher se inflama com um homem que não conhece a Deus, e que nem quer nada com Deus, e que nem quer acompanhar esse cônjuge para conhecer a Deus, inflamando, trazendo adoração de outros deuses para a sua crença,
para a sua cristiandade. E isso aconteceu com o rei Acabe. Tomou Jezabel para inflamar, influenciar o povo de Deus na adoração a Baal, trazendo para o meio de Israel poste ídolos, total adoração a esse Baal, que significa um rei falso, um profeta falso, na verdade uma estátua, como está escrito lá no Salmo 115, tem boca, mas não fala, tem nariz, mas não cheira, tem olhos, mas não vê, tem mãos, mas não apalpa, tem pés, mas não anda. Tudo isso acontecia com esse tal de Baal, que na verdade era uma mitologia, era um mito, era uma coisa que não existia, estátua, falso profeta, falso Deus. E Acabe traz tudo isso para influenciar o povo de Israel, influenciar para o lado do mal. Acabe e Jezabel promoveram assim o sincretismo religioso junto do povo de Israel. O que é que significa sincretismo religioso? É junção de religião, de várias religiões, influência de uma religião com outra, ou seja, juntou a adoração que o povo fazia a Deus, juntou com a adoração que outros faziam a Baal, no caso de Jezabel, e trouxe essa adoração para o meio do povo de Deus. Ou seja, o povo ficou com diversas crenças e Jezabel contaminou o povo de Deus com a adoração que ela trazia lá dos Sidônios, trouxe para dentro de Israel, trouxeram também a apostasia, que é tão somente divisão, coisas que não agradam o Senhor. Infelizmente, a gente observa em várias igrejas nos dias de hoje, essa apostasia, essa divisão de igreja, que é uma coisa que faz muito mal à igreja, e naquela época ofendeu, fez muito mal ao povo do Senhor, em estar fazendo ali a divisão, o povo vivendo junto, mas ao mesmo tempo com a sua fé dividida, uns acreditando no Senhor, como o Senhor conservou ali aquele povo, como o pastor leu na leitura bíblica, aqui mesmo em 1 Reis 19, no final do versículo 18, que o Senhor conservou ainda 7.000 daquele povo, que se ajoelhava aos seus pés, que lhe adorava. Ou seja, houve a conservação do povo de Deus, porque a mão poderosa de Deus estava ali, no desenrolar de toda aquela história. E o Senhor Deus, com sua sabedoria, com seu poder, usa o profeta Elias para confrontar Baal, para confrontar o inimigo, confrontar as ciladas, as armações do inimigo contra o povo de Deus. Elias, usado por Deus, trouxe ali, no final de tudo, trouxe avivamento para o povo de Israel, ou seja, trouxe viveza. O povo de Israel não estava vivendo conforme a vontade de Deus, uma boa parte do povo de Israel estava se inflamando, e o Senhor levanta Elias para matar literalmente aqueles profetas de Baal. Para que matar os profetas? Para não proliferar a incredulidade no meio do seu povo, no meio do povo de Israel. Avivamento, meus irmãos, é despertar. Aquele povo não estava despertando que existia um Deus todo-poderoso na sua condução, no seu caminho, um Deus poderoso que estava com a mão guiando aquele povo. Então, Elias usa esse avivamento através do despertar. Avivamento é depender de Deus. Aquele povo esqueceu que dependia do Senhor. Aquele povo esqueceu que o Senhor estava de dia e de noite no controle de suas vidas. Basta você observar na sua Bíblia, Êxodo capítulo 13. Observe, por favor, na sua Bíblia. Êxodo capítulo 13. Versículo 21. Êxodo 13, 21. O Senhor ia adiante deles durante o dia, numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho durante a noite, e uma coluna de fogo para alumiar, a fim de que caminhasse de dia e de noite. Preste atenção no versículo 22. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Ou seja, jamais Deus se afastou do seu povo. Jamais o povo tinha perdido a proteção de Deus.
mas ele ali estava buscando perder a proteção de Deus, adorando a Baal. Deus sempre esteve presente. Quando o povo caminhava ali no deserto, com aquela nuvem durante o dia, com fogo durante a noite, aquilo era constante, era 24 horas por dia. Se você perguntasse a qualquer criança ali junto àquele povo, o que é que significa aquela nuvem, aquela fumaça? Ah, ali é a presença de Deus. Perguntava a outra criança, o que é que significa aquele fogo ali à noite? A criança ia responder, é a presença de Deus. E o povo aqui estava perdido, muito mais do que uma criança inocente, porque sabia que o Deus de Israel, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, estava ali no meio deles, conduzindo aquele povo por toda a vida, que o texto diz que não se apartava da presença de Deus, e Deus não se apartava da presença do povo, mas eles continuavam ali, adorando o Deus de Baal, perdendo toda a adoração do Deus de Israel. Então, meus amados irmãos, eles cometeram ali aquilo que é o sincretismo religioso, a apostasia, ou seja, deram crédito a falsos profetas. E quando o homem dá crédito a falsos profetas, ele tende a arruinar a sua vida. Precisamos realmente saber o que é que estamos ouvindo. E aquele povo ali tinha vários profetas do Senhor, falando, pregando, orientando, evangelizando, e eles passaram a dar ouvido a Baal. E a mão de Deus agiu poderosamente usando o profeta Elias. A partir do momento que aquele povo, que aquela atitude deles trouxe divisão para Israel, a palavra de Deus, aquele povo estava cultuando a palavra de Deus ao seu bel prazer. Nós não podemos estar procurando compreender, entendendo, cultuando a palavra de Deus com o nosso bel prazer, não. É a palavra de Deus, ela é verdadeira, ela é do jeito que é textos e contextos para estarmos analisando a cada dia. E ali tinha muitos profetas profetizando, pregando, ensinando, mas o povo ali estava cada dia se afastando dessa palavra bendita de Deus. Faltava um despertamento. O profeta Elias, na verdade, ele queria trazer o despertamento porque ele foi orientado por Deus a restaurar aquela nação de Israel. Salmo do número 80, ele diz no versículo do número 3, restaura-nos, ó Deus. E no verso 7 ele diz, restaura-nos, ó Deus de Israel. E no versículo de número 19 ele diz, restaura-nos, Senhor, ó Deus de Israel. Ele quase repete as mesmas palavras. Porque, na verdade, o salmista dependia da restauração do Senhor, e o Senhor pronto ali 24 horas para estar restaurando o seu povo, e o povo não estava dando ouvido. Quantas pessoas nos dias de hoje, trazendo para a nossa realidade, né, nos dias de hoje, quantas pessoas também, infelizmente estão dando ouvido a outros deuses, a Baal. O Baal ainda está presente no mundo inteiro. Mas, graças a Deus que há um grupo, há um povo separado pelo Senhor para estar buscando esta restauração vinda do Senhor. Na verdade, o profeta Elias também ali queria trazer um descanso espiritual para aquele povo. E o povo não estava querendo. Uma boa parte se dividindo, procurando descanso em Baal, que não ia encontrar nunca. Permite-me contar uma pequena história que eu estive pesquisando. Um pastor norte-americano foi pregar na Casa Branca, lá nos Estados Unidos. E quem estava presente lá era o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama. Ele participou desse culto, dessa pregação. E quando terminou aquele culto ali, eu não sei dizer aos irmãos como é que está a sua situação espiritual, a situação espiritual de Barack Obama. Mas quando terminou aquele culto, ministrado por um pastor norte-americano, e com certeza ele pregou ali a restauração de Deus, pregou que Deus era o Deus do nosso descanso. No final, o presidente Barack Obama fez uma declaração um tanto quanto bombástica. Ele disse que quando nós olhamos para o mundo, nós ficamos perplexos. Quando nós olhamos para nós mesmos, nós ficamos aflitos.
Mas quando olhamos para Deus, nós encontramos descanso. Foi uma declaração de Barack Obama. Eu não sei se ele aceitou o Senhor, ou o Senhor tomou ali a sua vida, ele aceitou Jesus como Salvador da sua vida, eu não sei. Mas ele fez essa declaração que chamou a atenção. Com certeza, a palavra de Deus ficou impregnada no coração daquele homem. Portanto, meus amados irmãos, é esse Deus maravilhoso que devemos estar cultuando através do avivamento, do descanso, através da restauração que a cada dia Ele tende a nos dar, porque Ele nos ama, e conforme lemos em Êxodo capítulo 13, Ele está 24 horas, de dia e de noite. Tem esse negócio de lhe abençoou durante um ano, e daqui a pouco você se vira. Não, Ele está o tempo todo, até o último suspiro aqui na terra, até o último respirar, até o último dia. Eu não posso dizer que Deus me abençoou durante 10 anos, e agora Deus esqueceu de mim. Não existe isso. Muito pelo contrário, somos nós, os irmãos estão cansados de ouvir, que somos nós que tendemos a nos afastar de Deus, como o povo começou a se afastar de Deus, através de uma inflamação, através de uma apostasia, através de um sincretismo religioso, de uma união de um casal que não deveria ter acontecido, porque Acabe foi instituído rei de Israel, instituído por Deus. É Deus que levanta os líderes, é Deus que levanta os reis, os políticos, os comandantes, é tudo estabelecido por Deus. E o Senhor confiou aquele reinado a Acabe. Era para ele ter casado com a mulher do povo de Deus, que cultuasse a mesma fé. Então ele se inflamou com esse Deus de Baal, buscando essa mulher lá dos Sidônios, de um povo que era descendente dos cananeus, pelo menos a sua fé era descendente lá dos cananeus, adoradores de Baal, adoradores de postes ídolos. Portanto, nessa parte introdutória, eu gostaria que os irmãos ficassem bem avivados na sua mente, que precisamos a cada dia estar nos despertando através do avivamento do nosso Deus, que é dependendo totalmente dele e não de nenhum ídolo. Eu tenho certeza que nesse período aí, não falando só, quando falamos desse período, lembramos logo da Copa do Mundo, que graças a Deus acabou hoje. Olha o nome, Copa do Mundo. Mas também teve aí o maior São João do mundo. Com certeza, muita gente tornaram-se adoradores de Baal. Muitos já adoravam, e outros, infelizmente, eu tive a oportunidade de trabalhar uma noite ali no Parque do Povo, e como sempre, toda vez que trabalho ali, eu encontro uma pessoa que se dizia crente. Não foi diferente dessa vez. Trabalhei uma noite ali no Parque do Povo, nesse período junino, encontrei um rapaz que eu imaginava que ele fosse crente. Graças a Deus não era da nossa igreja não, mas eu conhecia como crente, ele estava lá. Ou seja, dando ouvido a Baal. Quantas pessoas hoje estão se perdendo nesse sentido? Portanto, primeiro ponto da nossa mensagem: servir ao Deus verdadeiro. A que Deus, na verdade, estamos servindo? Ao Deus do sim ou ao Deus do não? Nós não podemos ficar com um pé na igreja e outro pé no mundo. Isso aconteceu, essa trajetória de Elias é muito parecida com o acontecimento que aconteceu com o general Josué, lá no capítulo 24 de Josué, versículo de número 15. Josué, já com seus dias avançados, tinha passado por toda aquela trajetória da travessia do deserto, de entrar ali na terra prometida, já tinha recebido toda aquela bênção de Deus, daquele maná ali, o maná físico, o maná espiritual, a proteção do Senhor, que o povo saiu ali da escravidão do Egito, saíram com armas na mão, conduzido pelo general Josué, mas o povo vinha de uma escravidão, não sabia lutar, ia se confrontar ali com os filisteus, homens preparados para a guerra. O povo não tinha habilidade para lutar. Deus colocou Josué para treiná-los, para saber lutar, para guerrear, para se livrar do inimigo. E Josué dedicou toda a sua vida ali, lutando para poupar o povo de Deus. Quando chega ali por volta do capítulo 24, versículo número 15 de Josué, ele observou que o povo estava adorando a deuses, deusinhos.
era o dinheiro, era a idolatria, era a prostituição, era a roubalheira, toda qualidade de deusinhos. E Josué dá uma chamada naquele povo. Você quer adorar a Deus, o Deus verdadeiro, o Deus específico, ou quer adorar os deuses? Se você quer adorar a Deus, glória a Deus. Mas se quiser adorar os deuses, continue adorando os deuses. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E essa mesma trajetória estava acontecendo com o profeta Elias. Ali ele ficou envolvido. Evidentemente que foi Deus que implantou, colocou o envolvimento do profeta Elias para estar ali conduzindo, ou seja, ou melhor, orientando o povo de Deus que estava fugindo da realidade, que seria de adorar ao Deus específico, o Deus de Israel, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Elias toma uma posição extrema e pesada, matar os profetas de Baal. Já imaginou? Mandado por Deus, sim. Deus quer que a gente mate tudo na nossa vida que está nos afastando, distanciando dele. Você tem a obrigação de matar no seu coração aquilo que está afastando a sua santidade de Deus, ou seja, também está ofendendo a santidade de Deus. Precisamos estar melhorando o nosso altar, que ele faz uma ligação direta com o altar do Senhor, colocando a nossa vida em dia espiritualmente, adorando só esse Deus todo-poderoso. E justamente Elias foi levantado ali para matar aqueles profetas de Baal, para eles não proliferarem. Baal significa pai dos deuses, deuses pagãos, deus falso, oriundo dos cananeus, como falei agora há pouco. Era uma personagem mitológica, estátua. A pregação de Baal confundia o povo de Deus. Mas por quê? Porque eles davam ouvido. Como eu falei agora há pouco, nós temos que saber a quem precisamos dar ouvido. Louvado seja Deus que temos homens de Deus em todas as igrejas pregando, buscando esse evangelho genuíno, para que o povo possa estar se orientando. E precisamos a cada dia, meus irmãos, estar nos deleitando no evangelho genuíno do Senhor. O maior problema do sincretismo religioso é trazer falsos ensinamentos para dentro da igreja. Temos observado facilmente, né? Infelizmente, quando eu falo isso é com tristeza e não com alegria. As pessoas têm igrejas que praticam tantas meninices, tanta criancice dentro da igreja, como o apóstolo Paulo chegou lá em 1 Coríntios capítulo 13, encontrou a igreja com tanta criancice. Não é diferente nos dias de hoje. As pessoas consagram uma rosa dentro da igreja, daqui a pouco sai vendendo para os irmãos na bancada. Criancice. Isso estava o sinônimo da apostasia, do sincretismo religioso, que na verdade seria assim, junção do bem com o mal. Nós não podemos servir a Deus e servir ao mundo. Não pode ser misturada a fé verdadeira, que é a fé que nós nos dedicamos a nosso Deus, não pode ser misturada com a falsa fé. É a fé que naquele tempo do profeta Elias, o povo que era adorador de Baal, trazia esses costumes mundanos para dentro da igreja. Baal não precisa... Aliás, nós não precisamos apelar para a simpatia dentro de igreja, não. Você lembra que Cristo Jesus, quando nos evangelhos, quando as pessoas abordavam Jesus, pedindo salvação, pedindo cura, simplesmente Jesus disse, a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Nós não precisamos de simpatia, e aquele povo buscava simpatia, porque tudo aquilo que vem do diabo é através da simpatia, da enganação. Tudo que vem do inimigo é com misticismo. Tudo que vem do inimigo é com feitiçaria. E aquele povo ali estava se dedicando ao lado da feitiçaria que vinha de longe, que vinha dos cananeus, que vinha da Fenícia, que vinha dos Sidônios. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó continua sendo o nosso Deus ainda.
E o nosso culto deve ser racional ao nosso Deus. Precisamos estar dedicando o culto racional. Vamos ler Romanos capítulo 12, versículo número 1, que fala sobre o culto racional. Romanos 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e que o nosso culto seja racional, que o vosso culto seja racional. Portanto, meus irmãos, precisamos estar agradando ao nosso Deus com o culto racional, com o culto procurando buscar inteligência em estar entendendo a palavra de Deus. Nosso culto precisa ser racional a Deus, é lutar contra o sincretismo religioso. A exemplo de Jesus, todo o tempo, durante os 33 anos que ele passou aqui na terra, em carne e osso, e ao mesmo tempo Deus, ele lutou contra esse culto racional, salvando, curando, acreditando nos benefícios do Pai Todo-Poderoso. Nós nunca podemos deixar de acreditar ou desconfiar dos milagres que o Senhor tem colocado na nossa vida. Os milagres a cada dia têm acontecido, e o milagre aconteceu ali com Elias, comandando, conduzindo e destruindo todos aqueles profetas de Baal. Não foi por mérito dele, não, mas porque ele tinha uma amizade extrema e pessoal com o Senhor. Ele era íntimo de Deus, e o milagre veio de Deus. Deus usou aquele homem para aquela destruição daquilo que estava ofendendo o reino de Deus, ofendendo a santidade de Deus, estava inflamando o povo de Israel. Mas não foi nenhum mérito do profeta Elias, não. Foi mérito de Deus, que é o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Mas era porque Elias tinha extremamente uma amizade pessoal com Deus. Precisamos a cada dia estar buscando, nos deleitando nessa amizade pessoal com o nosso Deus. Segundo ponto, conheça os frutos de Deus através da pregação. Como eu falei agora há pouco, nós precisamos saber o que estamos ouvindo, o que estamos dando ouvido. O rei Acabe foi muito forte politicamente, mais fraco na moralidade pessoal, porque Acabe ele fez, na verdade, politicamente, ele levantou Israel, ele fez parceria com outros reinos que não era devotado a Baal, e politicamente ele chegou a levantar Israel. Foi o rei Acabe que estabeleceu Israel como nação, mas espiritualmente ele foi um desastre. Se inflamou com uma mulher que não era da vontade de Deus, permitiu que uma mulher estranha entrasse em Israel, não só na sua nacionalidade, mas na prática espiritual. É por isso que cada um de nós pais, chefes de família, mães de família, sempre tem um prazer de dizer, né? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quem aqui não gostaria de ver todos os seus entes queridos estar cultuando a esse mesmo Deus? Nas orações, nas nossas orações, né, todos nós manifestamos essa vontade de dizer: ora pelo meu filho, ora pelo meu primo, pelo meu tio, pela minha mãe, pelo meu pai. Isso é um desejo ardente do nosso coração, de estar vendo a toda a nossa família se deleitando na presença do Senhor. E aquilo, com certeza, aborrecia a Deus, desagradava ver o seu povo ali naquela apostasia, naquele sincretismo, naquela divisão. Claro que não era a vontade de Deus, porque a vontade, Baal trouxe prática, através de Jezabel, trouxe prática para promover a idolatria em Israel, porque ela tinha desejo de matar. Essa mulher foi especialista em matar, bonita por fora, mas podre por dentro. Ela perseguia os profetas do Senhor. O desejo dela era só de matar, e ela, na verdade, matava todos os profetas que se manifestavam, que eram muitos naquela época também, os profetas de Deus.
de Baal tinha uma quantidade grande, que era 450, coordenado pelo rei Acabe, e 400 comandado por Jezabel. Era 850 profetas de Baal. Mas o número dos profetas de Deus era muito maior. E Jezabel perseguia. O desejo dela, o desejo pessoal, durante toda a sua vida, era o desejo de matar, de eliminar no meio do povo os profetas de Deus. Mas, justamente, Elias, orientado por Deus, desejava que o povo estivesse se arrependendo da sua maldade, da maldade de servir aquele que não era o Deus verdadeiro. A partir do momento em que o homem está servindo aquele que não é o Deus, ele está cometendo uma maldade para com Deus, aborrecimento total. Elias levantava profetizando a falta de chuva. Esse Deus Baal, ele era taxado como o Deus da chuva, o Deus do sol, o Deus do vento, o Deus da natureza. Mas Deus, para provar que ele nem precisava provar, mas para mostrar àquele povo que era ele que estava no controle de Israel, ele fez 3 anos ficar sem chuva. Mandou Elias profetizar 3 anos sem chuva. Ou seja, aquele Deus Baal ficou ali desmoralizado, ficou sem valor, que ele era taxado como Deus da chuva. E por que ele não fez chover durante esses 3 anos? Porque o Senhor determinou que era 3 anos de seca. Mas também ele era taxado como Deus do fogo. Portanto, o profeta Elias faz um desafio, convida esses 850 profetas de Baal para se reunir no Monte Carmelo, para preparar ali um sacrifício. Elias, veja bem, Elias sozinho desafiou 850 profetas de Baal. Isso é muito poder dado por Deus. Você já imaginou você lutando com 850 pessoas? Essas pessoas, evidentemente, como estavam numa maioria esmagadora, chacoteava de Elias. Mas Elias mandou que eles preparassem o seu holocausto, o seu sacrifício. E mandou que eles invocassem ao Deus Baal. E aquelas pessoas passou quase o dia todo invocando o nome de Baal, se martirizando, se mutilando, cortando seu corpo, manquejando. A palavra de Deus diz aqui, olha, versículo 26 do capítulo 18. Tomaram o novilho que lhes fora dado, prepararam-no e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: Ah, Baal, responde-nos. Porém não havia uma voz que respondesse, e manquejando se movimentavam ao redor do altar. Quando o povo está servindo aquele que não é um Deus verdadeiro, na verdade manqueja, fica aleijado. Aleijado não é aquela pessoa que tem deficiência física, não. Aleijado, manqueja, na verdade é aquele que busca aquilo que não é um Deus verdadeiro. O povo manquejava, e Elias sozinho começou a zombar daquele povo. Continua invocando esse Deus de vocês. Ele deve estar dormindo, ele deve estar viajando, ele deve estar ocupado com alguma coisa, mas continua invocando. Talvez ele escute a invocação de vocês. E nada. No final da tarde, Elias sozinho se ajoelha, tinha preparado aquele holocausto ali com um novilho, tinha feito ali aquela fogueira, tinha cavado uma vala, tinha colocado água, tinha pego 12 pedras que representavam as 12 tribos de Israel, e ele começou a invocar o Senhor, o Deus verdadeiro, o Deus específico, o Deus que salva, o Deus que restaura, o Deus que dá avivamento. E o Senhor respondeu através do fogo. Ele pediu fogo e o fogo caiu, consumiu ali todo aquele sacrifício, mostrou que era ele, o Deus de Israel, Deus que estava no controle. E todos aqueles profetas foram eliminados, foram mortos, segundo o mandamento do Senhor. Meus irmãos, eu gostaria de dizer para os irmãos o seguinte: tem muita gente que se engana com essa história de fogo, o fogo caindo do céu. O fogo caiu realmente. Mas por que naquela época, no Antigo Testamento, Deus se manifestava através do fogo? Como ouvimos aqui em Êxodo, capítulo de número 13, o fogo, a coluna de fogo durante a noite. Tivemos a experiência com Elias, o fogo caiu ali, consumiu todo aquele holocausto, a manifestação da presença de Deus. Mas com a vinda de Cristo Jesus, no Novo Testamento, esse fogo transportou-se para a glória de Deus.
O que cai, o que habita no nosso meio hoje é a glória de Deus. O fogo caiu e hoje é Cristo Jesus que cai de bandeja todo dia na nossa vida, incendiando a chama do nosso coração através do seu Santo Espírito. Não podemos nos enganar, o fogo realmente que cai hoje é Cristo Jesus, é a glória de Deus, é o transporte da glória de Deus. Há um texto aqui em Lucas capítulo 3 que eu gostaria de partilhar com os irmãos. O tempo já está se esgotando, mas eu gostaria de partilhar com os irmãos o texto de Lucas capítulo 3. Lucas capítulo 3, a partir do versículo 16. Disse João a todos: eu, na verdade, vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhes as correias da sua sandália. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com o fogo. Às vezes as pessoas tomam esse texto, entendem erradamente. Ele batiza com o Espírito Santo aqueles salvos, os que vão para a glória, os que vão para a vitória, os que vão habitar com ele. Mas ele diz, e com fogo. Os que vão ser batizados com fogo é os que vão para a chama eterna, para o fogo inextinguível. Não podemos nos enganar com isso, porque aqui no verso 17 ele diz: a sua pá ele tem na mão para limpar completamente a sua eira e recolher do trigo o seu celeiro, porém queimará a palha em fogo inextinguível. Ou seja, o Senhor, ele vai arrancar ali o joio do meio do trigo e vai queimar, e aqueles remidos, aqueles salvos, vai subir, aqueles que foram batizados com o seu Espírito Santo, vai subir para a sua glória, e aqueles ali que ele vai recolher do trigo no celeiro, porém queimará a palha em fogo inextinguível, é justamente os que vão para a perdição eterna. Portanto, a glória de Deus hoje está revelada a cada um de nós através de Cristo Jesus, aquele que o anjo Gabriel anunciou a Maria, que ia nascer, que ele ia ser o caminho, a verdade e a vida, esse que cultuamos a cada dia. E o desejo de Deus, através do profeta Elias, é que o povo vivesse verdadeiramente uma vida de santidade. Lembre-se que Jesus foi concebido em um útero em santidade, cresceu em um ventre em santidade, nasceu em santidade, se criou em santidade, pregou a palavra em santidade, foi martirizado em santidade, crucificado em santidade, foi morto em santidade, ressuscitou em santidade, subiu aos céus em santidade e vai voltar em santidade para nos buscar em santidade. Que estejamos preparados com a nossa vida de santidade para quando Jesus voltar nos encontrar, vigiando em santidade para estar vivendo com Ele na glória eterna. Louvado seja o nome do Senhor. O fogo de Deus não entra e cai em qualquer lugar, não. O fogo de Deus, que hoje é a glória, ele só cai onde tem palavra, onde tem a verdadeira palavra. Não sou eu, não é o pastor Miranda, não é outro pastor, outro pregador que vem aqui pregar, não, que a glória de Deus vai cair, não. Ela só cai se a palavra for verdadeira e se principalmente ela estiver entendida no nosso coração. Precisamos, meus amados irmãos, continuar buscando esse Deus zeloso e maravilhoso que se inclina para cada um de nós. Deus não tinha nenhuma necessidade de se inclinar para mim e para você, mas no Salmo 40 ele diz: esperei confiantemente no Senhor, ele se inclinou e ouviu meu louvor, quando clamei por socorro. Deus se inclina, é o Deus que se inclina. Para encerrar, no Salmo de número 113, eu gostaria que os irmãos lessem comigo, Salmo 113, a partir do versículo 5. Salmo 113, a partir do versículo de número 5. Quem há semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra. Ele ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado. O Senhor nos tirou do monturo,
Nós éramos necessitados de Deus e Ele nos abasteceu com a sua glória, com Cristo Jesus, com o seu Espírito Santo, nos tirou do lixo e colocou aos seus pés. E louvado seja Deus, somos adoradores de Deus, que continuemos sendo os seus adoradores. Não era Elias que queria fazer milagres, sim, era Deus, através do seu senhorio, através das ordens que ele dava. Ele apenas declarou que o Senhor é poderoso. Elias apenas declarava ali para o povo que o Senhor é poderoso. Elias foi dirigido pela palavra e não pelo coração. A cada dia precisamos estar sendo dirigidos pela palavra de Deus e não pelo o nosso coração. Que o nosso coração, na verdade, seja uma seta indicando tudo aquilo que vem do céu, porque Deus vem direto com a sua palavra para ser implantada no nosso coração. E a glória de Deus continua caindo a cada dia, através da ministração da Santa Ceia, que o pastor Miranda irá fazer agora. É a glória de Deus estabelecida, porque Jesus, quando reuniu ali aqueles discípulos, ele cumpriu ali aquele período da Páscoa, da festa da Páscoa, e fez a instituição da Santa Ceia, porque era o surgimento da igreja da nova aliança. A igreja da velha aliança, da antiga aliança, estava ficando ali para trás. Ele instituiu a Santa Ceia para acabar com todo aquele sacrifício que era feito com carne e sangue de animais. E Deus colocou seu Filho, Cristo Jesus, através da sua glória sobre a Santa Ceia, para que a Santa Ceia fosse instituída através do sangue de Cristo, o sangue do Cordeiro, que habita no nosso meio, que é Cristo Jesus. É esse que, através do seu servo agora, vai ministrar essa ceia maravilhosa. É a glória do Senhor que continua habitando no nosso meio. Que Deus nos abençoe e continue nos dando essa graça de estar cultuando a esse Deus zeloso, o Deus específico, e não a deuses de Baal, a poste ídolos, como muita gente busca e na verdade se perde. Que Deus nos abençoe.